A paz do Senhor, irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial, que tenho o prazer de vos cumprimentar nesta oportunidade. É você, irmão em Cristo Israel Magalhães. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos no canal. Irmãos, hoje, nesta oportunidade, eu estarei contando, não é? Com detalhes, irmãos, o porquê que eu saí do programa A Voz da Libertação, da nossa igreja pentecostal Deus e Amor, daqui da minha cidade, irmãos. Estarei contando com detalhe, eu quero que você acompanhe este conteúdo até o final, irmãos, porque eu estarei falando com detalhe, né? Depois já estava há 2 anos, né? Aproximadamente 2 anos no programa, e o saudoso missionário Davi Miranda na oportunidade era ele vivo ainda, não é? E eu estarei contando, irmãos, com detalhes agora, por que eu saí do programa A Voz da Libertação, né? Como tudo aconteceu, estarei falando neste momento. Eu quero que você ajude este canal, irmãos. Quero que você compartilhe, não é? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Tá bom, irmãos? Já compartilhe, deixa o seu like para ajudar este canal, porque o canal foi levantado, irmãos, para propagar o Evangelho de Cristo, um Evangelho genuíno, um Evangelho, né, que não tem rodeio não, mas sabemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de porta estreita, não é? E muitos irmãos têm negado, não é? Ou não têm coragem de pregar a sã doutrina de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês com detalhe, irmãos, não é? O porquê que eu saí do programa Voz da Libertação, irmãos. Inclusive, este canal, irmãos, foi criado porque eu gosto, irmãos, eu amo fazer a obra de Deus. Não, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade, né? Então esse foi o motivo também de criar o canal Pão Celestial Oficial, mas em outra oportunidade estarei contando melhor. Mas enfim, irmãos, eu quero comentar com vocês com detalhes agora o porquê que eu saí do programa A Voz da Libertação. Eu ainda, irmão, jovem, não é? Fazendo o programa, comecei com a juventude ali da minha cidade, comecei com a juventude fazendo os postos volantes, que é entrevistando as pessoas que chegam ali na porta da igreja, né? Na nossa igreja Deus e Amor. E depois, irmãos, eu fui para o estúdio, né? Ficar ali na mesa, apresentando como locutor, e enfim, e foi indo, irmãos, né? Isso tudo na juventude, isso tudo no programa Jovem. Então, irmãos, o pastor na época, que eu não vou falar o nome dele aqui, do nosso setorial de Porto Alegre, né? Na época, nosso pastor aqui na minha cidade, vendo a minha desenvoltura ali do programa Voz da Libertação nos Jovens, ele me fez um convite, irmãos, para apresentar o programa todas as sexta-feira, né? Todas as sexta-feira à noite, a partir das 11 da noite, e na época era das 11 à meia-noite. Então, irmãos, tinha dias que eu saía de casa cedo e voltava só depois da meia-noite, como o programa era das 11 à meia-noite, então terminava à meia-noite, entrava a oração do missionário Davi Miranda, né? E ali eu retornava para casa, eu morava longe, né? Dava 45 minutos de moto, não é? Então era longe, irmãos, era longe da sede, do centro ali, da nossa igreja Deus e Amor, mas mesmo assim eu fazia com amor, com sinceridade, né? Nunca
esperando algo em troca, mas sempre com amor, sabendo que é para Jesus. Então aconteceu, irmãos, logo eu comecei a apresentar no sábado também, né? Logo eu comecei a apresentar no sábado, então fiquei sexta e sábado. Deus foi prosperando, foi abençoando, a obra de Deus foi crescendo. E o pastor setorial, na época de muita oração, né? Um homem consagrado a Deus. Irmãos, eu continuei fazendo o programa, né? E tudo estava indo bem, né? Os Deus operando maravilhas, as pessoas contando os testemunhos, as pessoas contando os milagres, e Deus agindo tremendamente, irmãos. Mas esse pastor, ele foi trocado, ele saiu, né? Então eu continuei fazendo o programa Voz da Libertação. Então, irmãos, eu passei a apresentar também aos domingos, já com esse novo pastor que tinha vindo, né, para assumir ao lugar desse que estava antigamente. Então, irmãos, o tempo foi passando, eu continuei apresentando, mas chegou um momento, irmãos, que o pastor, esse atual, chegou para mim e disse: olha, tu vai ter que apresentar só aos sábados e à sexta-feira. Eu falei: tudo bem, né? Tudo bem. E assim aconteceu, eu continuei fazendo com o mesmo amor, com a mesma sinceridade, não importando a distância, não é? E o tempo foi passando, eu continuei apresentando, irmãos e ouvintes, né? O programa Voz da Libertação, que tem até aquele hino, né? Aquele hino Ao Pé do Rádio Chorei. Não é, irmãos? Quantas pessoas ouviram este hino? Quantas pessoas ao pé do rádio realmente com oração, né, buscando a Deus, chorando ao pé do rádio verdadeiramente. Então a gente ouvia muito isso, irmãos, a gente contemplava muito isso, né? Só quem estava ali sabe como é que é. E Deus foi abençoando, mas chegou um certo momento, ouvintes, chegou um certo momento que o pastor, esse atual, chegou e disse para mim: olha, tu vai ter que fazer Israel só a sexta-feira. E ao sábado tu não precisa mais fazer também. Eu achei estranho, irmãos. Achei estranho aquele negócio ali, porque a obra de Deus sempre foi feita com sinceridade, com amor, né? E, e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, aconteceu que chegou um certo dia, para nós a resumir, ouvintes, para mim não prolongar muito este vídeo. Chegou um certo dia que eu estava apresentando o programa Voz da Libertação. E eu cheguei lá e o pastor colocou outro em meu lugar. Um outro irmão em meu lugar. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem saber por quê. Não é? E aí ele me disse, irmãos, ele me chamou para conversar, ele me falou: olha, Israel, agora vem uma norma da diretoria, vem uma norma da diretoria de São Paulo, que nós vamos ter que colocar locutores profissionais, no sentido de locutores que são... só tem o curso, mas não tem nada do Espírito Santo, irmãos. Né? Como sempre foi feito o programa Voz da Libertação, os irmãos mais antigos sabem que sempre foi por homens de oração, de jejum, que Deus operava. Então ali foi mudando, irmãos. E hoje você vê o programa Voz da Libertação já não é mais o mesmo. E aí ele disse: olha, a sede mundial determinou que vai ter que ter agora 2 locutores que sejam profissionais. E olha só, irmãos, você vai agora se surpreender que eu vou falar. Então, realmente aconteceu. Aqueles irmãos que estavam comigo também na grade da programação, eles tiveram que sair. Não fui só eu não, aí saiu também aqueles irmãos ungidos, presbíteros, irmãos que estavam apresentando também. Na época saiu, eles tiraram. Amém. E aí, irmãos, eu fui um desses, saí, fui esses locutores profissionais que foram
direcionado pela sede mundial, pela diretoria da nossa Igreja Deus e Amor. E então, irmãos, assim aconteceu, esses irmãos foram apresentando, e não demorou muito tempo, irmãos. Não demorou muito tempo, acho que não deu 6 meses, aconteceu escândalos com com um dos locutores, esses profissionais, né? Que eles falam que profissional, que já apresentou programas de rádios mundanos, e aí vai, irmãos. Não vou entrar mais em detalhes nisso, mas... E não deu muito tempo, não, deu escândalos, né? A coisa ficou bagunçada, não é, irmãos? E aqueles irmãos foram tirados, aqueles irmãos de oração, de jejum, presbíteros, de anos, irmãos, também foram tirados, assim como eu fui tirado, né? E aí aconteceu, irmãos, eu saí, continuei fazendo a obra de Deus, né? Não me entristeci, no sentido de querer sair da Igreja Deus e Amor, jamais, isso não, né? Porque tudo pela direção do Espírito Santo de Deus, tudo é pelo Espírito Santo do Senhor. O dia que Deus mandar, a gente faz, né? O que tem que ser por Deus, nada sem a direção de Deus. E então, irmãos, dali para cá, a gente vê uma diferença no programa Voz da Libertação. Ficou uma coisa muito profissional e nada de movida pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você não possa entender, mas os irmãos que são mais antigos no ministério, ou aqueles irmãos que né, que escutam a rádio A Voz da Libertação, percebe que não é mais a mesma coisa. Então foi o que aconteceu comigo, irmãos, né? Na verdade, eu saí, me tiraram, ou tiraram eu e mais os irmãos, aqueles de oração, de jejum, para colocar homens que eles diziam que eram locutores profissionais, que já tinham apresentado o FM, já tinham apresentado outros programas de rádio que nem eram de Deus, irmãos, nem era evangélico, enfim. E a diretoria fez isso, né, para profissionar mais a igreja, ou seja, mais profissionar mais o programa, e infelizmente não deu certo. Não deu porque como homens e mulheres que estavam apresentando, guiado pelo Espírito Santo de Deus, de oração, de jejum, com sinceridade, Deus operava, Deus curava, transformava, né? E a obra de Deus seguia normalmente, mas como vem esta ordem, ou seja, vem este novo modelo, não, irmãos, a coisa ficou pior, vamos dizer assim, e parece que só decaiu. Então está aí, irmãos, eu queria passar né, essa experiência. Para mim foi uma experiência que eu passei também na Igreja Deus e Amor. Sou membro da Igreja Deus e Amor até hoje, graças a Deus. Luto pela sã doutrina de Cristo, não é, irmãos? E eu queria passar para os irmãos essa experiência que eu tive com Deus, né? Porque para mim foi uma experiência, foi para um crescimento espiritual também, não é, irmãos? E espero que Deus dê vitória à nossa igreja, Deus e Amor, não é? E eu tenho certeza que Deus ele vai pelejar pelo seu povo. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe. Está aí essa experiência que para mim foi uma experiência que eu tive, não é? E eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs também que amam esta obra, que amam o programa Voz da Libertação, têm notado a diferença. Mas enfim, que Deus abençoe, irmãos, já compartilhe, né, ajude este canal, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Aleluia! Porque, irmãos, a obra de Deus é feita com amor, com sinceridade, sem barganha, mas sempre com sinceridade de coração. Que Deus abençoe, irmãos, que teve o prazer de comunicar com vocês. Foi o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Bom, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Salvador, Jesus Cristo.